Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos dê uma palavra de sabedoria para entendermos o significado daquilo que estamos celebrando. A ascensão do Senhor significa a culminância da missão terrena de Jesus. Ele, havendo realizado a obra do Pai, deve retornar para a glória que ele tinha antes, pois, de vir a este mundo. A glória que ele, como Filho unigênito, sempre teve lá no céu, à direita do Pai. E o que fazer? Como é agora que vai ficar esta obra que ele começou e que, na parte dele, realizou? É o momento, então, de, como diríamos em linguagem simples, passar a bola para os apóstolos. Já indicou Pedro como sendo o principal dentre eles, agora é a vez da igreja. Por isso dizemos que esse tempo que estamos vivendo depois do retorno de Jesus ao Pai é o tempo da igreja, conduzida pelo Espírito Santo. O tempo do Antigo Testamento, desde a criação, passando pelos profetas até a encarnação de Jesus, foi o tempo do Pai. Os 33 anos que Jesus viveu nesta terra, formou os apóstolos, é chamado tempo do Filho. E agora nós estamos vivendo o tempo do Espírito, que é esse em que Jesus conduz a ação da igreja. Por entre erros e acertos, os discípulos do Senhor não podem se enganar nem errar totalmente, porque o Espírito Santo está com eles. Comemoramos hoje, pois, este acontecimento da vida de Jesus, que duas leituras nos falam dele. Os Atos dos Apóstolos, conforme aqui nós vimos, Jesus se eleva diante dos olhos dele, de tal modo que ficam até assim, boquiabertos, quase que suspensos pelo ar, e ouvem até a repreensão dos anjos. Homens da Galiléia, o que vocês estão fazendo aí de boca aberta? Esse Jesus foi elevado e há de voltar. E o Evangelho fala o que devemos fazer enquanto isso. É para nós continuarmos de boca aberta aí para o céu olhando? Não. Ide pelo mundo inteiro, batizai em nome do Pai e do Filho, ensinando tudo o que eu ordenei. E eu vos garanto que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo.
Sabemos que Jesus envia, pois, o seu Espírito, como ele mesmo diz: pego do que é meu e vos dou o Espírito de Cristo, que daqui a 8 dias comemoramos a festa do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, a ascensão de Jesus é uma obra maravilhosa. Eu pude visitar uma igreja lá, assim, perto de Jerusalém, aonde, conforme a tradição, foi dali que Jesus subiu ao céu. Aliás, até nós devemos também compreender o significado desta palavra, ascensão. Eu vi que em Portugal ainda hoje chamam o elevador de ascensor, né? E os italianos também usam a mesma palavra, ascensore, ou seja, alguma coisa que ajuda a gente a ir para cima. Ajuda os que não gostam de escada, ajudam os que já têm dificuldade para subir, ajuda os gordos, ajuda a carregar alguma coisa pesada, não é? Que ajuda a subir, a levar para o degrau de cima. Pois a ideia vem justamente do elevador, vem desse fato. Ascender significa subir, se elevar. Acontece então isso que a Escritura narra e que os apóstolos testemunham. Jesus, terminada a sua missão terrena, entrega a missão para a sua igreja e volta ao Pai. E envia o seu Espírito para que acompanhe a igreja. O fato mais maravilhoso, meus irmãos e irmãs, disso tudo é que, como vamos ler daqui a pouco no prefácio da preparação para a consagração, o prefácio diz que o Senhor subiu não para se afastar da nossa humildade, da nossa condição humana, mas para ir preparar-nos à glória. E está conosco sempre, todos os dias. Não nos abandonou. A finalidade de Jesus voltar ao céu não foi para dizer, agora se virem, mas para preparar-nos o nosso futuro. E eu fico pensando como é que Jesus voltou para a glória do céu. Deve ter tido uma grande festa lá. Ele voltou, Filho voltou, os anjos, os santos. A Virgem Maria ainda estava aqui na terra. São José já estava lá. Aquele abraço. E Jesus contou coisas maravilhosas lá no céu. Como deve ter sido o encontro de Jesus com o Pai. E falou das coisas que ele experimentou aqui na terra. Vocês sabem, determinadas experiências que nós fazemos nos modificam, nos amadurecem. Muitas vezes essas experiências que até nos levam longe de casa, nos fazem crescer e marcam a nossa vida para sempre. Eu fico me lembrando daquele famoso romance alemão, Nada de Novo no Fronte. É um clássico da literatura universal hoje. Foi até feito um filme. Esse romance é de 1929 e trata sobre a experiência de uns jovens durante a Primeira Guerra Mundial. E ele foi transformado num filme tão bom que ganhou o Oscar de 1930. Estes jovens que moram numa cidadezinha lá são convocados para a guerra e vão. E na guerra eles fazem tantas experiências que jamais haviam pensado fazer. E experimentam sobretudo o terror da morte, a fome. Veem os seus outros colegas de idade morrerem, saudades da família, da casa, apreensões pelos bombardeios, experimentam o medo de vários modos, sofrem de qualquer modo
uma grande violência na alma deles. Pois bem, quem morreu, morreu, mas quem sobreviveu volta agora lá para o lugarejo e volta para dentro da sua casinha, para o convívio da sua família. E qual é agora o problema? O problema é que, havendo vivido todas aquelas experiências, eles agora não cabem mais dentro da casinha, não cabem mais no convívio da família. Aquela experiência os tornou diferentes. Parece até que agora ansiam por coisas novas e lhes traz, de qualquer modo, uma angústia, porque é como se eles se estivessem dilatados e agora devem caber de novo numa vasilha que não é mais suficiente. Aquela experiência vivida lhes transformou. Eu estou dizendo isso porque eu penso que uma experiência assim, de alguma forma parecida, Jesus viveu. Jesus não retornou para o céu mais o mesmo, era outro, diria até mais amadurecido. Jesus retornou ao Pai agora sabendo, e deve ter contado para o Pai: Pai, olha, ser gente é assim, ser criança, nascer um bebê, e nascer aí pela estrada, porque a Virgem Maria estava a caminho do recenseamento, então nasceu o menino pela estrada. Ser perseguido pelo Herodes, que queria matar o menino. Ter pai na terra, ter mãe na terra é assim, olha. E depois da experiência de vida de Jesus, que ele contou para o Pai como é o coração compadecer-se ao ver a viúva que ia sepultar o seu único filho, seu arrimo. Como era acariciar as crianças, deixem vir a mim as crianças, e Jesus as abençoava. Jesus deve ter contado ao Pai várias dessas experiências. O que é sentir fome? Depois de jejuar 40 dias, Jesus sentiu fome. Contou para o Pai o que é uma sede. Sede. Era por volta do meio-dia e passou pela fonte. Tinha uma mulher tirando água e ele então pediu: me dá de beber. E aquela sede lá, no momento da cruz, de tudo isso Jesus falou ao Pai. Falou até para o Pai que é sentir raiva. E naquele dia, quando viu os vendilhões no templo, derrubou as bancas dos cambistas, pegou um chicote e mandou brasa. Jesus contou para o Pai o que é sentir indignação, que é outra coisa diferente da raiva. A indignação. O evangelista São Marcos diz que naquele dia a rejeição e a dureza do coração dos judeus foi tanta que Jesus ficou com o rosto duro, os músculos enrijecidos, ou seja, buscando um autocontrole, não é isso? Interiorizando aquilo, mas de qualquer modo contrariado. E mais de tudo, meus irmãos e irmãs, Jesus contou para o Pai o que é ser maltratado, flagelado, despedaçado. Jesus falou para o Pai o que é uma dor de ser crucificado. Que o prego, os estudiosos dizem que Jesus não foi crucificado aqui, porque senão arrebentava logo. Foi aqui, onde tem um encontro de ossos e nervos, que toda a agonia que a pessoa faz não arrebenta da cruz. E que o prego, passando por esse pedaço aqui, eu ouvi um médico dizer, dói como a broca do dentista no dente da gente sem anestesia. Para a gente ter uma ideia do que seja uma dor lancinante que Jesus sentiu.
E ele contou para o pai o que é isso. Como se o pai não soubesse, Jesus explicou para o pai que é sofrer. Por isso, Jesus volta ao céu, à glória, não mais o mesmo, como veio à terra. E olhem, meus irmãos e irmãs, tudo isso para falar da nossa humanidade. Tudo isso para explicar o que é esta experiência terrena. De modo que Jesus levou a nossa humanidade com todas as suas realidades positivas e negativas, menos do pecado, que ele nunca praticou. Mas sabe o que é? Porque há esta experiência do pecado, Jesus sofreu no seu próprio corpo. O apóstolo São Paulo diz: fomos crucificados com Cristo. Portanto, hoje o céu sabe o que é ser gente. Portanto, nunca esqueçamos disso. A nossa humanidade é completa. E toda vez que nós rezamos, apresentemos o nosso coração, porque temos a certeza, Deus sabe o que se passa dentro da alma humana. Mas, para não ficarmos apenas embevecidos com isso, lembremos nosso compromisso. Nós temos um compromisso de anunciar esse amor de Deus, de anunciar esta divindade do Cristo e de levar a vontade da redenção de Deus a todos. Por isso, nosso compromisso com a obra da Igreja, nosso compromisso com a evangelização, nosso compromisso com a caridade ou o serviço que devemos prestar às pessoas, o nosso compromisso com os valores do Evangelho, porque não vamos só pensando já no céu, temos ainda que viver nesta terra de meu Deus. Vamos fazer um instante de silêncio, meus irmãos e irmãs, para que alguma coisa disso fique em nós, tão bonito, tão bem, tão farto, que eu vou até beijar de novo a palavra de Deus.